O calor insuportável fazia a cidade ferver, enquanto uma criança descalça caminhava entre os carros com um saquinho de balas. Ignorada por muitos e humilhada ao pedir apenas um copo de água, ela quase desmaiou de sede. Foi então que uma atitude inesperada de um desconhecido mudou tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. O sol de março caía impiedoso sobre a Avenida Paulista naquela tarde de verão. O asfalto parecia derreter sob os pés dos pedestres apressados, e o calor subia em ondas visíveis, distorcendo a paisagem de prédios e carros engarrafados. Eram quase 3 da tarde, horário em que a cidade de São Paulo parecia ferver junto com o humor dos motoristas presos no trânsito interminável. Entre as buzinas insistentes e a fumaça dos escapamentos, uma figura pequena e frágil caminhava descalça entre os carros parados. Isabela tinha apenas 5 anos, mas seus olhos grandes e escuros carregavam um cansaço que não combinava com a infância. O vestidinho rosa desbotado grudava em seu corpinho suado, e os pezinhos descalços pisavam com cuidado no asfalto quente, pulando de sombra em sombra sempre que possível. Nas mãos pequenas, um saquinho plástico amassado guardava algumas balas de menta, seu único bem naquele momento. Com a voz fina e tímida, ela se aproximava das janelas dos carros repetindo a mesma frase que havia decorado. "Quer comprar uma balinha, moço? É para ajudar a mamãe." A maioria dos motoristas nem sequer olhava para ela. Alguns levantavam os vidros rapidamente, como se a presença daquela criança fosse uma ameaça ao ar-condicionado de seus carros importados. Outros a encaravam com uma mistura de pena e irritação, mas nunca o suficiente para abrir a carteira. Isabela não entendia bem por que as pessoas pareciam ter medo dela, ou por que viravam o rosto quando ela se aproximava. Só sabia que a mamãe estava em casa, deitada no sofá velho da sala, sem forças para se levantar. Naquela manhã, quando acordou, Isabela havia encontrado a geladeira vazia, apenas uma garrafa de água pela metade. A mãe, Camila, havia tentado sorrir para ela, passando a mão no rosto suado da febre e sussurrado que ficaria tudo bem, que era só um mal-estar passageiro. Mas Isabela viu o jeito como a mãe tremia ao tentar se levantar, como segurava a cabeça com as 2 mãos, como seus olhos estavam diferentes, apagados. Foi então que a menina, com uma coragem que não sabia de onde vinha, pegou o saquinho de balas que a mãe guardava para emergências e decidiu que iria ajudar. Afinal, a mamãe sempre dizia que elas eram um time, e num time uma ajuda a outra. O calor aumentava a cada minuto. Isabela sentia a garganta cada vez mais seca, a língua pesada na boca. Havia vendido apenas 2 balas em quase 2 horas de caminhada entre os carros. O dinheiro mal dava para comprar um pão. A tontura começou devagar, como uma sensação estranha na cabeça, fazendo tudo rodar um pouquinho. Ela piscou várias vezes, tentando focar a visão, mas o mundo parecia tremer junto com o calor que subia do chão. Foi quando seus olhos cansados encontraram o refúgio perfeito do outro lado da rua, uma adega elegante, com fachada de vidro espelhado e porta de madeira envernizada. Através do vidro, ela podia ver o ambiente climatizado, as prateleiras organizadas com garrafas caras, pessoas bem vestidas circulando com sacolas de papel craft. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o bebedouro de água que viu próximo ao balcão. Sem pensar 2 vezes, Isabela esperou o sinal ficar vermelho e atravessou correndo, apertando o saquinho de balas contra o peito. Ao empurrar a porta de vidro, uma onda de ar gelado a envolveu tão forte que ela estremeceu. O contraste com o calor lá fora era quase doloroso. Seus olhinhos percorreram o ambiente amplo, o piso de porcelanato brilhante, as luzes suaves, o cheiro de madeira e vinho que ela não conseguia identificar. Atrás do balcão de granito polido, um homem de uns 30 anos, cabelo gelado e camisa social impecável, organizava taças de cristal. Marcos era conhecido entre os funcionários por sua arrogância com clientes que ele julgava não estar à altura do estabelecimento. Quando viu a menina descalça, suada e claramente vinda da rua, seu rosto se contorceu numa expressão de nojo.
Isabela se aproximou do balcão com passos pequenos e inseguros. Ela mal conseguia alcançar a altura do mármore, então ficou na ponta dos pés e disse, com a voz falhando de sede, "Moço, o senhor pode me dar um copinho de água, por favor? Tô com muita sede." O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcos parou o que estava fazendo e olhou para a menina como se ela fosse uma mancha indesejada em seu ambiente perfeito. Sem qualquer gentileza, ele respondeu em voz alta, garantindo que todos os clientes presentes ouvissem. "Aqui não é lugar para moleque de rua, não. Tá sujando meu chão, espantando os clientes. Sai daqui. Agora antes que eu chame a segurança." Isabela sentiu o rosto queimar, mas não de calor. Era vergonha. Uma sensação ruim que apertava seu peito pequeno. Algumas pessoas olharam para a cena com desconforto, mas ninguém disse nada. A menina levou a mão à testa, sentindo a tontura aumentar. O mundo começou a girar mais rápido, suas perninhas tremeram, e ela precisou se apoiar no balcão para não cair. Foi nesse momento que uma voz grave, firme e cheia de autoridade cortou o ambiente. "Pare agora mesmo." Todos se viraram na direção da voz. No fundo da adega, numa mesa, reservada cercada por garrafas de vinho de colecionador, um homem se levantava. Eduardo Almeida tinha seus 50 anos bem vividos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, terno sob medida em tom azul marinho e uma presença que dominava qualquer ambiente que entrasse. Empresário do ramo de construção civil, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo, Eduardo era o tipo de cliente que Marcos adulava sem pudor, mas naquele momento o olhar de Eduardo não era de um cliente satisfeito. Era de alguém profundamente incomodado com o que acabara de presenciar. Ele caminhou até o balcão com passos decididos, os olhos fixos no funcionário. "Desde quando esta adega nega um copo de água para uma criança?" Sua voz era baixa, mas carregada de uma autoridade que fazia as paredes tremerem mais que qualquer grito. Marcos engoliu seco, tentando manter a compostura. "Senhor Almeida, o senhor não entende. Ela é uma menor de rua, fica pedindo dinheiro, atrapalha os clientes e..." "E você?" Eduardo o interrompeu. "Está sendo pago para servir, não para julgar. Traga imediatamente um copo de água gelada, um suco natural e algo para essa menina comer. E seja rápido." O funcionário, vermelho de constrangimento e raiva contida, não teve escolha senão obedecer. Eduardo então se abaixou, ficando na altura de Isabela. Pela primeira vez em horas, alguém olhava nos olhos dela de verdade, com atenção, com cuidado. "Oi, pequena. Como você se chama?" Ele perguntou, a voz muito mais suave agora. "Isabela." Ela respondeu baixinho, ainda tremendo. "Isabela. Que nome bonito. Vem, senta aqui comigo." Ele a guiou até sua mesa, puxando uma cadeira e ajudando a menina a subir. Quando Marcos trouxe o copo de água, Eduardo pegou e ofereceu pessoalmente a Isabela, que bebeu em goles desesperados, a água gelada descendo e aliviando a garganta seca. "Devagar, pequena, devagar," Eduardo disse gentilmente, segurando o copo para que ela não se engasgasse. Ele observou o rostinho queimado de sol, as roupas simples mas limpas, os pés descalços machucados. Não era a primeira vez que via crianças nas ruas de São Paulo, mas era a primeira vez que realmente parou para ver uma delas de verdade. Após beber a água e comer alguns pedaços de pão com queijo que Eduardo encomendou, Isabela começou a se sentir um pouco melhor. Foi então que ele perguntou com cuidado: "Isabela, por que você está vendendo balas sozinha nesse calor? Cadê sua mãe?" Os olhinhos da menina se encheram de lágrimas. "A mamãe está em casa. Ela está doente, deitada no sofá. Ela disse que era só um mal-estar, mas eu vi que ela estava tremendo e não conseguia levantar. Não tinha mais comida em casa, então eu peguei as balinhas e vim ajudar." Eduardo sentiu algo apertar dentro do peito. Uma sensação que há anos não experimentava. Ele, que vivia cercado de luxo, de negociações milionárias, de jantares em restaurantes caros, estava diante de um problema tão simples e tão devastador. Uma mãe doente, uma filha de 5 anos sozinha, na rua, tentando sobreviver vendendo balas sob um sol de 40 graus. "Onde vocês moram, Isabela?" Ele perguntou, já tirando o celular do bolso. "Na Vila Madalena, numa casinha no fim da rua.
Ela respondeu, descrevendo o endereço com a precisão que a mãe havia lhe ensinado, para caso se perdesse. Eduardo ligou imediatamente para seu motorista e para o segurança de confiança, que sempre o acompanhava em situações delicadas. Roberto, preciso que você vá urgentemente neste endereço, ele ditou o local, e verifique a situação de uma mulher que está passando mal. Se for grave, leve-a imediatamente ao hospital. É urgente. Enquanto esperava, Eduardo conversou mais com Isabela. Descobriu que ela e a mãe moravam sozinhas, que a mãe trabalhava como diarista, limpando casas e escritórios, que o pai havia ido embora quando ela era bebê. A menina contava tudo com uma sinceridade comovente, sem perceber o peso daquelas informações. 20 minutos depois, o celular de Eduardo tocou. Era Roberto e a notícia não era boa. Senhor Almeida, encontramos a mãe da menina. Ela está desmaiada no sofá, muito pálida, suando frio. Já chamamos a ambulância, mas o senhor sabe como é o sistema público. Pode demorar. Não espere. Essa ambulância, Eduardo ordenou a voz dura. Coloque-a no carro e leve imediatamente ao Hospital São Luís. Eu vou encontrar vocês lá. E, Roberto, trate-a como se fosse minha própria família. Entendeu? Entendido, senhor. Eduardo olhou para Isabela, que o encarava com os olhos arregalados sem entender bem o que estava acontecendo. Ele se abaixou novamente, segurando as mãozinhas pequenas da menina. Isabela, sua mãe precisa de ajuda de médicos. Meus amigos estão levando ela para um hospital muito bom, e nós vamos encontrar ela lá. Você confia em mim? A menina olhou fundo nos olhos daquele homem que, havia poucos minutos, era um estranho. Mas havia algo naquele olhar, uma firmeza, uma segurança que ela não sentia há muito tempo. Ela acenou com a cabeça. Então vamos. Eduardo estendeu a mão, e Isabela a segurou com força. Ao saírem da adega, Eduardo parou diante de Marcos, que observava tudo com uma mistura de espanto e medo. O funcionário que minutos antes se achava superior por servir clientes endinheirados, agora estava pálido e suando frio, percebendo que havia cometido um erro terrível. Eduardo se aproximou dele e sua voz, embora baixa, carregava o peso de décadas de autoridade. Você, Eduardo, disse apontando para o funcionário, seus olhos fixos e penetrantes, vai aprender uma lição importante hoje. A dignidade de uma pessoa não se mede pelo dinheiro no bolso ou pela roupa que veste. Essa menina que você tratou como lixo tem mais coragem e humanidade no dedinho do que você terá na vida inteira. Ela estava aqui pedindo água, não esmola, não favores, apenas água. E você, em vez de ver uma criança com sede, viu um incômodo para seus clientes importantes. Eduardo fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Então continuou com ainda mais firmeza. E se eu descobrir que você tratou qualquer outra pessoa assim, principalmente uma criança, vou garantir pessoalmente que você nunca mais trabalhe em nenhum estabelecimento decente desta cidade. Vou falar com cada dono de adega, de restaurante, de loja que eu conheço. E acredite, eu conheço muitos, está claro? Marcos apenas conseguiu acenar, pálido, a camisa já manchada de suor. Alguns clientes que presenciaram a cena aplaudiram discretamente quando Eduardo e Isabela saíram. Uma senhora elegante, que observara tudo de sua mesa, se levantou e disse ao gerente da adega, que havia acabado de chegar correndo ao ouvir o tumulto. Esse funcionário é uma vergonha para este estabelecimento. Eu nunca mais volto aqui se ele continuar trabalhando aqui. Outras vozes se juntaram à dela, e o gerente percebeu que precisaria tomar uma decisão rápida. Do lado de fora, a tarde continuava escaldante, mas Eduardo nem sentiu o calor. Sua mente estava focada em chegar ao hospital, em garantir que aquela mulher, mãe daquela menininha corajosa, recebesse o melhor atendimento possível. Ele colocou Isabela no banco de trás de seu carro importado, ligou o ar-condicionado no máximo e partiu em direção ao Hospital São Luís. Durante o trajeto, Eduardo olhava pelo retrovisor e via Isabela apertando o saquinho de balas contra o peito, os olhos fixos na janela, claramente preocupada. O silêncio da menina era eloquente, carregado de um medo que ela não sabia como expressar. Eduardo tentou puxar conversa algumas vezes,
perguntando sobre coisas simples como sua cor favorita, seu brinquedo preferido, mas Isabela apenas respondia com monossílabos, a mente claramente voltada para a mãe. Ele mesmo estava processando o que havia acontecido naquela tarde. Eduardo Almeida, empresário bilionário, acostumado a reuniões que decidiam o destino de centenas de empregos, contratos de milhões de reais, estava agora dirigindo pelas ruas de São Paulo com uma menina de 5 anos no banco de trás, indo ao encontro de uma mulher que nem conhecia, mas que de alguma forma já se tornara importante. Quando foi a última vez que ele havia feito algo sem calcular o retorno, sem pensar em benefícios, em networking, em oportunidades? Décadas, talvez. Sua vida havia se tornado uma sequência interminável de decisões estratégicas, todas visando lucro, crescimento, poder. Mas naquele momento, dirigindo rumo ao hospital, ele não estava pensando em nada disso. Estava apenas pensando em garantir que aquela mãe sobrevivesse para reencontrar sua filha. Ele não sabia ainda, mas aquela decisão de parar, de intervir, de ajudar, estava prestes a mudar sua vida de uma forma que nenhum negócio milionário jamais conseguiu. Ao chegarem ao hospital, foram recebidos por uma equipe médica eficiente que já havia sido avisada por Roberto. Camila, a mãe de Isabela, havia sido levada direto para uma sala de emergência. Os médicos trabalhavam rapidamente, conectando soro, verificando sinais vitais, fazendo exames. Eduardo segurou a mão de Isabela enquanto esperavam no corredor climatizado e silencioso do hospital particular, tão diferente da realidade dos hospitais públicos superlotados. A menina olhava para todas as direções, claramente assustada com aquele ambiente estranho. Tio, ela chamou, e Eduardo percebeu que ela havia começado a chamá-lo assim naturalmente. A mamãe vai ficar boa. Ele apertou a mãozinha dela com carinho. Os médicos daqui são muito bons, Isabela. Eles vão cuidar bem da sua mãe. Uma hora depois, uma médica saiu da sala de emergência e se aproximou deles. Senhor Almeida? Ela perguntou, e Eduardo acenou. A paciente está estabilizada. Foi uma crise de hipotensão severa, combinada com desidratação e exaustão extrema. Mais algumas horas naquele estado e poderia ter sido muito grave. Ela teve sorte de ter chegado aqui a tempo. Eduardo sentiu um alívio profundo. Ela pode receber visitas? Sim, mas mantenha a visita breve. Ela precisa descansar. Isabela praticamente correu para dentro do quarto quando a médica abriu a porta. Camila estava deitada na cama hospitalar, ainda muito pálida, conectada a um soro, mas seus olhos se abriram quando viu a filha. Isa, ela sussurrou, a voz fraca, e a menina subiu na cama com cuidado, se aninhando nos braços da mãe. Eduardo ficou na porta, observando aquele momento. Camila levantou os olhos e o viu ali. Mesmo em seu estado debilitado, ela percebeu que aquele homem elegante, claramente de posses, era quem havia salvado sua vida e cuidado de sua filha. Obrigada, ela conseguiu dizer, os olhos marejados. Obrigada por cuidar dela. Eduardo entrou no quarto, aproximando-se da cama. Pelo caminho, observou os detalhes. O quarto simples mas limpo do hospital, o cheiro característico de desinfetante, o bip constante dos monitores cardíacos. Tudo tão diferente de sua vida usual de escritórios, com vista panorâmica e reuniões em salas climatizadas. Mas havia algo de profundamente humano naquele ambiente, algo que seu mundo corporativo havia perdido há muito tempo. A senhora não precisa me agradecer, ele disse, sua voz surpreendentemente suave. Sua filha é uma menina muito corajosa. Foi ela quem me encontrou e me ensinou em poucas horas mais sobre coragem e amor do que aprendi em 50 anos. Camila apertou Isabela contra si, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela estudou o rosto daquele homem elegante, tentando entender por que alguém como ele se importaria com alguém como ela. Havia bondade naqueles olhos, sim, mas também uma tristeza antiga, um vazio que ela, mesmo em seu estado debilitado, conseguia perceber. Era como se ele estivesse tão sozinho quanto ela, só que de uma forma diferente. O que vai acontecer?
Agora? Ela perguntou, a voz fraca, mas cheia de preocupação. Eu não tenho dinheiro para pagar esse hospital. Não se preocupe com isso agora. Eduardo interrompeu gentilmente. Foque em se recuperar. O resto a gente resolve depois. Camila queria protestar. Sua dignidade exigia que ela não aceitasse caridade, mas seu corpo exausto e sua mente cansada finalmente cederam. Ela fechou os olhos, ainda segurando Isabela, e pela primeira vez em meses sentiu algo que havia esquecido: esperança. Ela não sabia ainda que aquele era apenas o começo de uma história que testaria sua força de formas que jamais imaginou, mas que também lhe traria uma felicidade que achava impossível. E Eduardo, olhando para aquela mãe e filha abraçadas naquela cama de hospital, também não sabia que acabara de encontrar algo que seu dinheiro nunca pôde comprar, algo que mudaria para sempre o rumo de sua vida solitária e vazia. Ele havia construído um império, conquistado mercados, vencido concorrentes ferozes. Mas estava prestes a descobrir que a maior conquista de sua vida não viria de uma sala de reuniões, mas de uma pequena casa na Vila Madalena, onde duas mulheres extraordinárias o ensinariam o verdadeiro significado de riqueza. Ali, naquele quarto silencioso de hospital, 3 vidas se entrelaçavam de um jeito que ainda estava por ser revelado, capítulo por capítulo, em uma história de luta, amor e redenção. Camila passou 3 dias internada no Hospital São Luís, tempo suficiente para que os médicos estabilizassem sua pressão arterial, tratassem a desidratação severa e investigassem as causas daquela crise súbita. Foram 3 dias de exames, soro na veia, repouso forçado e muita reflexão. Deitada naquela cama hospitalar confortável, tão diferente do sofá velho de sua casa, Camila tinha tempo demais para pensar. Pensava em como havia chegado àquele ponto em todos os sinais de alerta que ignorara, porque simplesmente não podia parar. Pensava na filha vendendo balas sozinha no trânsito, enquanto ela desmaiava em casa. A culpa a apertava, mas os médicos e enfermeiras sempre a lembravam. Ela não tinha culpa de estar doente, tinha culpa de ter lutado sozinha por tempo demais. Durante todo esse período, Eduardo Almeida foi um visitante constante, aparecendo todas as manhãs e tardes com Isabela, que se recusava a ficar longe da mãe. A menina levava desenhos que fazia na sala de espera, contava histórias sobre os pássaros que via pela janela do hospital, compartilhava pedaços de bolo que a enfermeira simpática lhe dava. E Eduardo sempre trazia algo, ora uma revista para Camila ler, ora frutas frescas, ora apenas sua presença silenciosa e reconfortante. Foi durante essas visitas que Eduardo começou a conhecer Camila de verdade. Aos 32 anos, ela tinha uma beleza simples e cansada de quem trabalhou dobrado a vida inteira. Seus olhos castanhos carregavam uma força silenciosa, e mesmo debilitada na cama do hospital, havia uma dignidade nela que impressionava Eduardo profundamente. Nas conversas, Camila contou sua história aos poucos, com uma sinceridade que ele raramente encontrava em seu círculo social. Ela havia crescido em Minas Gerais, numa cidadezinha do interior, filha de agricultores humildes. Veio para São Paulo aos 18 anos em busca de oportunidades, trabalhou em tudo que apareceu, de balconista a garçonete, até conseguir se estabilizar como diarista. Casou jovem com um homem que prometeu mundos e fundos, mas que a abandonou grávida de 6 meses, deixando apenas dívidas e desilusões. Criei a Isabela sozinha desde então, ela contou, a voz embargada. Trabalhei em 3, às vezes 4 casas por dia. Levantava de madrugada, pegava ônibus lotado, limpava a casa de gente rica que mal olhava na... Minha cara voltava tarde da noite, mas eu tinha minha filha, tinha meu cantinho alugado, tinha minha dignidade. Achei que estava tudo sob controle. Até quando? Eduardo perguntou, sentindo que havia mais naquela história. Camila respirou fundo. Até 3 meses atrás, quando recebi a notícia que mudou tudo. Foi então que a verdade começou a emergir. Camila tinha uma tia distante, Dona Conceição, que ela mal conhecia. A mulher morava sozinha numa cidade do interior de São Paulo e tinha alguns bens. Uma casa simples, mas bem localizada, um terreno na zona rural
e uma quantia guardada no banco, fruto de anos de economia. Sem filhos e sem parentes próximos, Dona Conceição havia deixado tudo para Camila em testamento. Quando o advogado me ligou, eu não acreditei, Camila contou. Não era uma fortuna, mas era muito mais do que eu já tive na vida inteira. Uma casa quitada, um terreno que poderia ser vendido, uns R$ 200.000 na poupança. Pela primeira vez, eu pensei que poderia dar uma vida melhor para Isabela. Talvez até parar de trabalhar tanto, colocar ela numa escola particular. Mas os sonhos de Camila rapidamente se transformaram em pesadelo. Parentes que ela nem sabia que existiam começaram a aparecer. Primeiro foi Roberto, cunhado de um primo distante, um homem de 40 e poucos anos, barriga proeminente e olhar calculista. Ele se apresentou como quase família, oferecendo ajuda para facilitar o processo de inventário. Depois veio Silvana, prima de segundo grau, uma mulher de uns 35 anos, sempre maquiada demais, com unhas postiças e uma voz melosa que escondia mal a ambição. Ela também apareceu com ofertas de ajuda, sugestões de como Camila deveria administrar a herança, conselhos não solicitados sobre investimentos e vendas rápidas. Eles começaram a me pressionar. Camila continuou. E Eduardo notou suas mãos tremendo. Diziam que eu não sabia lidar com dinheiro, que ia ser roubada, que precisava vender tudo rápido antes que perdesse valor. O Roberto trouxe papéis para eu assinar, contratos de venda do terreno por um preço ridículo. A Silvana sugeriu que eu passasse a casa para o nome dela, para evitar impostos, segundo ela. Quando eu recusava, eles mudavam de tática. Diziam que eu era ingrata, que estavam tentando me ajudar, que eu ia me arrepender. Eduardo sentiu a raiva crescer dentro dele. Reconhecia aquele padrão imediatamente. Décadas lidando com o mundo dos negócios lhe ensinaram a identificar golpistas, aproveitadores, pessoas que farejavam vulnerabilidade como tubarões farejam sangue na água. A pressão foi aumentando. Camila prosseguiu, a voz cada vez mais baixa. Eles começaram a aparecer na minha casa sem avisar, às vezes de madrugada batendo na porta, acordando a Isabela. Telefonemas a toda hora. Mensagens dizendo que eu estava pondo tudo a perder, que meus credores iam tomar tudo se eu não agisse rápido. Eles inventavam dívidas que não existiam, falavam de processos imaginários, criavam urgências falsas. Eu comecei a não conseguir dormir, a ter crises de ansiedade. Foi quando minha pressão começou a descompensar. Eduardo estava furioso, mas manteve a voz calma. Você assinou algum papel? Não, Camila respondeu com firmeza. Mesmo com medo, mesmo sem entender direito de leis e documentos, algo dentro de mim dizia que estava errado. Eu só queria que eles me deixassem em paz, mas eles não desistiam. Naquela noite, Eduardo voltou para seu apartamento de cobertura em Pinheiros, mas mal conseguiu dormir. Sua mente não parava de processar tudo o que havia descoberto. Ele, que tinha assessores jurídicos, contadores, especialistas em sucessões à sua disposição, sabia exatamente o que fazer. Mas Camila, sozinha, sem recursos, sem conhecimento técnico, estava completamente vulnerável. Na manhã seguinte, Eduardo ligou para Fernanda Ribeiro, uma das advogadas mais renomadas de São Paulo em direito sucessório. Eles haviam trabalhado juntos anos atrás em um caso complexo de herança corporativa, e ele confiava plenamente em sua competência e ética. Fernanda, preciso de sua ajuda urgente, ele disse, já na primeira frase. E não é para mim, é para alguém que realmente precisa. 2 horas depois, Fernanda estava no hospital. Uma mulher elegante de seus 45 anos, tailleur impecável e uma pasta de couro cheia de documentos. Eduardo apresentou-a a Camila, que ficou visivelmente intimidada. Camila. Fernanda começou sentando-se ao lado da cama com naturalidade. O Eduardo me contou sua situação. Sei que você não me conhece e talvez esteja se perguntando por que uma advogada cara está aqui. A verdade é simples. O Eduardo pediu minha ajuda, e quando olhei seu caso, vi que você está sendo vítima de uma tentativa clara de estelionato familiar. E eu não tolero esse tipo de coisa. Camila olhou para Eduardo confusa.
Mas eu não posso pagar por seus serviços, doutora, eu. Você não vai pagar, Eduardo interrompeu suavemente. Considere um favor de alguém que simplesmente quer ajudar. Nos dias seguintes, enquanto Camila se recuperava, Fernanda trabalhou incansavelmente. Ela solicitou todos os documentos do inventário, analisou cada papel que Roberto e Silvana haviam apresentado a Camila, investigou o histórico dos dois, suas conexões e seus verdadeiros interesses. O que ela descobriu foi ainda pior do que Eduardo imaginara. Roberto tinha um histórico de processos por fraude, 2 condenações por falsificação de documentos e estava envolvido em pelo menos 3 esquemas de grilagem de terras no interior. Silvana também tinha sua ficha: golpes contra idosos, falsificação de procurações, participação em quadrilhas especializadas em herança. Eles são profissionais, Fernanda explicou-a. Eduardo e Camila, numa reunião no hospital, sua voz carregada de indignação controlada. Ficam monitorando publicações de óbitos e inventários em cartórios, identificam herdeiros vulneráveis e agem rapidamente, antes que a vítima tenha tempo de buscar ajuda. Eles têm um modus operandi bem estabelecido. Primeiro ganham a confiança, se apresentando como família preocupada. Depois criam urgências falsas para pressionar decisões rápidas. Por fim, coagem a vítima a assinar documentos que transferem os bens a preços ridículos ou diretamente para eles. Ela abriu sua pasta e mostrou documentos impressos. Olha só o que descobri. Roberto já aplicou esse golpe em pelo menos 4 pessoas nos últimos 5 anos. 2 idosas em Santos, um viúvo em Campinas e uma mulher em situação similar à sua em Osasco. Em todos os casos, ele se aproximava alegando parentesco distante, oferecia ajuda e acabava ficando com parte ou totalidade da herança. As vítimas, vulneráveis e sem conhecimento jurídico, assinavam sem entender. Camila levou as mãos tremendo ao rosto. Meu Deus, eu quase fui mais uma. Eu realmente quase assinei aqueles papéis. Mas você não assinou, Eduardo disse firmemente, cobrindo as mãos dela com as suas, um gesto que se tornara cada vez mais natural entre eles. Sua intuição te salvou. Isso mostra a força que você tem, mesmo achando que não tem. Fernanda continuou, apontando para outros documentos. E a Silvana? Ela tem uma ficha ainda mais extensa. Golpes contra idosos vulneráveis, falsificação de procurações, participação em pelo menos 2 quadrilhas especializadas em herança. Ela é ainda mais perigosa que o Roberto, porque é melhor em manipulação emocional. Várias vítimas relataram que ela chorava, abraçava, fazia papel de prima amorosa enquanto roubava tudo por trás. Camila levou as mãos ao rosto, tremendo. Meu Deus, eu quase assinei. Naquele dia que passei mal, o Roberto tinha ido lá de manhã cedo com novos papéis, dizendo que era urgente, que se eu não assinasse até o fim do dia, perderia a herança inteira para impostos. Eu estava tão confusa, tão cansada, quase peguei a caneta. Mas você não pegou, Eduardo disse firmemente, segurando sua mão. Sua intuição te salvou. Fernanda então apresentou um plano de ação. Primeiro, ela entraria oficialmente como advogada de Camila no processo de inventário, blindando qualquer tentativa de acesso não autorizado aos bens. Segundo, ela solicitaria medidas protetivas para impedir que Roberto e Silvana se aproximassem de Camila ou de sua residência. Terceiro, ela iniciaria representações criminais contra ambos, por tentativa de estelionato e coação. Eles vão reagir, Fernanda avisou. Gente assim não desiste fácil quando perde a presa. Prepare-se. E Fernanda estava certa. Uma semana depois, quando Camila recebeu alta do hospital e voltou para sua casa na Vila Madalena, a reação veio rápida e furiosa. Eduardo, que havia insistido em acompanhá-la até em casa, contratou um segurança discreto para ficar de plantão na rua. Foi uma decisão sábia. No terceiro dia após a volta de Camila, Roberto e Silvana apareceram, dessa vez acompanhados de mais 2 pessoas, um homem grande e intimidador e uma mulher mais velha, que se apresentou como testemunha da família. Mas quando tentaram bater na porta, foram interceptados pelo segurança
e por uma notificação judicial que Fernanda havia preparado. Ordem de restrição. Qualquer aproximação a menos de 100 metros de Camila ou Isabela resultaria em prisão imediata. A cena foi tensa. Roberto gritou ameaças, Silvana chorou lágrimas falsas, dizendo que Camila estava sendo manipulada por um homem rico, que ele só queria se aproveitar dela, que estavam roubando o que era de direito da família. Vizinhos saíram para ver o que estava acontecendo. Foi Isabela quem, da janela, segurou a mão de Eduardo e disse: "Tio, você não vai deixar eles levarem a mamãe, né?" Eduardo se abaixou, ficando na altura da menina. "Nunca, pequena, eu prometo." E era uma promessa que ele pretendia cumprir, porque nas últimas semanas algo fundamental havia mudado dentro dele. Aquele empresário frio e calculista que passava dias inteiros em reuniões discutindo milhões, que jantava sozinho em restaurantes caros, que voltava para um apartamento vazio e impecável, havia descoberto algo que o dinheiro não comprava. Ele havia descoberto o que era sentir-se necessário de verdade, o que era fazer diferença na vida de alguém, não por uma assinatura em um contrato, mas por genuína conexão humana. Cada vez que Isabela o chamava de tio, cada vez que Camila olhava para ele com aquela gratidão sincera nos olhos, cada vez que via as duas rindo juntas, livres do medo que as assombrava antes, Eduardo sentia seu coração endurecer um pouco menos. Mas o destino ainda reservava provações. Porque enquanto Eduardo se envolvia cada vez mais com Camila e Isabela, outro perigo se formava silenciosamente em seu próprio território. O mundo corporativo. Gustavo Ferreira, sócio minoritário da construtora de Eduardo, vinha observando com crescente interesse o comportamento mudado do presidente da empresa. Eduardo faltava reuniões, delegava decisões, passava horas longe do escritório. E Gustavo, ambicioso e sem escrúpulos, viu nisso uma oportunidade dourada. Em reuniões secretas com outros membros do conselho, Gustavo começou a plantar dúvidas. O Eduardo não é mais o mesmo. Está envolvido com uma diarista e a filha dela, gastando tempo e dinheiro da empresa com caridade. Ele está perdendo o foco, tomando decisões emocionais. A empresa precisa de liderança firme, não de um presidente que virou assistente social. Os conselheiros, homens de negócios tão frios quanto Gustavo, começaram a questionar. Reuniões foram marcadas sem Eduardo ser avisado. Documentos foram movimentados em segredo. Um plano começou a se formar. Afastar Eduardo alegando instabilidade emocional, assumir o controle da empresa, lucrar com mudanças drásticas na gestão. Eduardo, ocupado protegendo Camila e Isabela, ainda não percebia a conspiração se formando em suas costas. Mas logo, muito em breve, ele teria que lutar em duas frentes: salvar a família que havia escolhido proteger e salvar a empresa que construiu com décadas de trabalho. E em meio a tudo isso, outro sentimento crescia silencioso, mas poderoso entre ele e Camila. Não era mais apenas gratidão ou compaixão. Era algo mais profundo, mais assustador, mais verdadeiro. Cada conversa, cada olhar, cada momento compartilhado construía uma ponte entre dois mundos que nunca deveriam se encontrar, mas que agora pareciam destinados a se fundir. Isabela, com a sabedoria inocente das crianças, já havia percebido. Numa tarde, enquanto desenhava sentada no chão da sala, ela levantou os olhos e disse: "Mamãe, o tio Eduardo gosta de você. Eu vi o jeito que ele olha quando você não está vendo." Camila sentiu o rosto queimar. "Isa, não fala bobagem." "Não é bobagem," a menina insistiu, séria. "E você também gosta dele. Eu sei porque você sorri diferente quando ele chega." Camila não respondeu, mas sabia que a filha tinha razão. E essa verdade a assustava mais do que todos os parentes interesseiros juntos. Porque a diferença entre o mundo dela e o de Eduardo parecia intransponível. O que um homem rico, bem-sucedido, dono de uma das maiores empresas da cidade, quereria de verdade com uma diarista e sua filha? Medo e esperança travavam uma batalha constante em seu coração. Eduardo, no silêncio de suas noites solitárias em seu apartamento de luxo, enfrentava os mesmos questionamentos. Ele estava se apaixonando. Depois de anos evitando compromissos,
focado apenas em negócios e lucros, estava se apaixonando por uma mulher que não conhecia vinhos caros, que nunca tinha viajado de primeira classe, que trabalhava com as mãos e criava a filha sozinha. Mas talvez fosse exatamente isso que o atraía: a autenticidade, a força, a dignidade silenciosa de quem luta todos os dias apenas para sobreviver e ainda assim não perde a humanidade. Camila não o lisonjeava, não fingia interesse em seus negócios milionários, não usava roupas de grife para impressioná-lo. Ela era simplesmente ela mesma, uma mãe lutadora que agora tinha a chance de reconstruir sua vida. Eduardo havia passado décadas cercado de pessoas que queriam algo dele. Sócios queriam lucros maiores, funcionários queriam promoções, mulheres que o cortejavam em eventos sociais queriam o status de estar ao lado de um empresário bem-sucedido. Mas Camila? Ela queria apenas que ele continuasse sendo a pessoa gentil que defendeu sua filha numa adega. Havia noites em que Eduardo ficava na varanda de seu apartamento, olhando a cidade iluminada lá embaixo, e se pegava sorrindo ao lembrar de algo engraçado que Isabela havia dito, ou do jeito como Camila franzia a testa quando concentrada em algum pensamento. Eram memórias simples, cotidianas, mas que valiam mais que todos os acordos milionários que já havia fechado. Os capítulos seguintes dessa história ainda estavam por ser escritos, mas uma coisa já estava clara: não haveria volta. Eduardo havia escolhido seu lado, e agora teria que enfrentar todas as consequências dessa escolha, por mais dolorosas que fossem. Porque às vezes, a maior coragem não é vencer batalhas, mas admitir que seu coração mudou de direção. 2 meses se passaram desde que Eduardo entrou na vida de Camila e Isabela. Meses que transformaram completamente a rotina dos três. A casa, simples na Vila Madalena, agora tinha segurança discreta, a geladeira sempre cheia, e Isabela finalmente frequentava uma escola particular de qualidade, onde fez amigos e descobriu que adorava desenhar. Camila, com a saúde recuperada e a herança finalmente protegida, graças ao trabalho impecável de Fernanda, começou a sonhar novamente. A casa e o terreno no interior estavam sendo avaliados corretamente, sem pressão, sem golpes. O dinheiro no banco rendia juros modestos, mas seguros. Pela primeira vez em anos ela podia respirar, mas a paz era frágil, e todos sabiam disso. Eduardo dividia seu tempo entre o escritório e a pequena casa na Vila Madalena. Sua presença se tornou tão constante que Isabela já deixava um par de chinelos na porta para ele, e Camila sempre fazia café fresco quando sabia que ele chegaria. Eram pequenos gestos domésticos que, para um homem acostumado à solidão de um apartamento impecável e vazio, valiam mais que todos os negócios milionários que já fechara. Foi numa quinta-feira à noite, durante um jantar simples de arroz, feijão e bife acebolado que Camila preparara, que Eduardo percebeu uma verdade inevitável. Ele estava em casa, não no apartamento de cobertura em Pinheiros, com vista para a cidade e móveis de design, mas ali naquela mesa de fórmica, com Isabela contando animada sobre o desenho que fizera na escola, com Camila sorrindo enquanto servia a comida, com o ventilador velho fazendo barulho no canto da sala. Aquilo era lar, e ele não queria estar em nenhum outro lugar. Mas enquanto o coração de Eduardo encontrava paz, sua empresa entrava em guerra silenciosa. Gustavo Ferreira havia avançado em seu plano com a precisão de um predador. Ele convencera 4 dos 7 membros do conselho de que Eduardo estava comprometido emocionalmente, tomando decisões impulsivas, negligenciando a empresa. Vejam os números, Gustavo argumentava nas reuniões secretas. Ele cancelou a expansão para o Nordeste, projeto que daria 50 milhões de lucro, porque queria revisar as condições de trabalho dos operários. Ele aumentou os salários da base sem consultar o conselho. Está doando dinheiro da empresa para projetos sociais em favelas. Não é o Eduardo que conhecíamos. O homem está tendo uma crise de meia-idade, e a empresa não pode pagar por isso. A campanha de Gustavo era sutil, mas eficaz. Ele plantava dúvidas, distorcia fatos, apresentava números fora de contexto. E o pior, havia uma semente de verdade em suas palavras.
Eduardo realmente havia mudado. Suas prioridades não eram mais exclusivamente o lucro e a expansão agressiva. Ele havia começado a questionar o custo humano de certas decisões, a olhar para os operários não como números em uma planilha, mas como pais e mães que sustentavam famílias. Havia pausado projetos para garantir condições dignas de trabalho. Havia investido em capacitação em vez de demissões em massa. Para Eduardo, eram mudanças necessárias e éticas. Para Gustavo e seus aliados era fraqueza. A bomba explodiu numa segunda-feira de manhã. Eduardo chegou ao escritório e encontrou uma convocação extraordinária do conselho para aquela mesma tarde. A pauta: avaliação da capacidade de gestão da presidência. Ele soube imediatamente do que se tratava. Anos de experiência política corporativa lhe ensinaram a reconhecer um golpe quando via um. Naquela tarde, a sala de reuniões do 42º andar estava tensa. Os 7 conselheiros sentados em volta da mesa de mogno, Gustavo na ponta oposta a Eduardo, um sorriso discreto nos lábios. O que Gustavo não esperava era que Eduardo não chegasse despreparado. Ele havia passado a última semana, desde que teve os primeiros indícios da conspiração, reunindo evidências, preparando argumentos, consultando seus próprios aliados. Senhores, Gustavo, começou, a voz calculadamente preocupada. Convoquei esta reunião porque temos uma situação delicada. Nosso presidente, homem que sempre respeitei, parece estar passando por um momento pessoal difícil que está afetando seu julgamento profissional. Eduardo não se mexeu, apenas observou com olhos frios enquanto Gustavo apresentava seu caso. Projetos cancelados, investimentos questionáveis em responsabilidade social, ausências frequentes, mudanças de prioridade sem consulta prévia. Proponho, Gustavo concluiu, um afastamento temporário da presidência para que Eduardo possa resolver seus assuntos pessoais enquanto assumo interinamente a gestão da empresa. O silêncio que se seguiu era pesado. 2 conselheiros pareciam genuinamente preocupados com Eduardo. 4. Olhavam para Gustavo com aprovação mal disfarçada. Um permanecia neutro, estudando a situação. Foi então que Eduardo se levantou, lentamente, e começou a falar. Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade que dominara salas de reunião por décadas. Gustavo trouxe preocupações válidas sobre mudanças na gestão da empresa. Ele está certo. Eu mudei, mas não porque estou fraco ou comprometido. Mudei porque finalmente enxerguei além das planilhas e vi seres humanos. Ele acionou o projetor e começou a apresentar números. Números reais, não os distorcidos que Gustavo havia mostrado. A expansão para o Nordeste foi pausada porque descobri, através de auditoria que Gustavo não mencionou, que o projeto usaria trabalho análogo à escravidão. Se tivéssemos seguido em frente, estaríamos enfrentando processos criminais agora. O aumento salarial da base reduziu nossa rotatividade em 60%, economizando milhões em treinamento e recrutamento. Os investimentos sociais geraram uma melhoria de 20% na nossa imagem pública, resultando em 3 novos contratos governamentais que vocês estão vendo nos resultados deste trimestre. Eduardo pausou, deixando os números afundarem. Depois continuou, agora olhando diretamente para Gustavo. Quanto às minhas ausências, todas foram comunicadas e justificadas. O que Gustavo não contou é que, durante essas ausências, continuei trabalhando remotamente, mantendo todas as decisões críticas no prazo. O que ele também não contou é que usou meu suposto afastamento para fazer reuniões paralelas, sem ata, sem registro, tentando construir um conselho fantasma para me derrubar. Gustavo empalideceu. Eduardo então jogou sua cartada final. Mas o mais interessante, senhores, é o que descobri ao investigar por que Gustavo está tão interessado em assumir agora. Fernanda. Ele acenou para a advogada que entrou silenciosamente na sala. Pode explicar melhor. Fernanda abriu sua pasta e começou a distribuir documentos. Gustavo Ferreira tem, através de empresas fantasmas, um acordo com a JK Incorporações, nossa principal concorrente. Se assumir a presidência, ele planeja vender 3 das nossas subsidiárias mais lucrativas para a JK
por um preço 40% abaixo do mercado, em troca de participação societária na empresa deles. É uma traição corporativa clássica. O caos se instalou na sala. Conselheiros lendo os documentos, Gustavo tentando se defender, vozes se sobrepondo. Mas Eduardo já havia vencido. Em 2 horas, Gustavo foi forçado a renunciar, ameaçado de processos por quebra de confiança fiduciária. 2 conselheiros que o apoiavam também renunciaram, vendo que o barco estava afundando. Eduardo saiu daquela sala mais forte do que entrou, mas exausto. Exausto de jogos corporativos, de traições, de um mundo onde até aliados de décadas podiam apunhalar pelas costas por dinheiro. Naquela noite, ele foi direto para a casa de Camila. Quando ela abriu a porta e viu a expressão dele, não precisou perguntar nada. Apenas o puxou para dentro, serviu um café forte e ficou ali, em silêncio, oferecendo a única coisa que ele precisava: presença. Venceu? Ela perguntou por fim. Venci, Eduardo confirmou. Mas não sei por quanto tempo esse mundo vale a pena. Camila segurou sua mão. Então talvez esteja na hora de repensar o que vale a pena para você. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Eduardo nos dias seguintes. Ele começou a delegar mais, a confiar em executivos competentes, a se afastar do dia a dia operacional. Não porque estava abandonando a empresa, mas porque estava repriorizando sua vida. E foi exatamente nesse momento de transformação pessoal que o próximo golpe veio. Dessa vez, vindo de onde menos esperavam. Roberto e Silvana, derrotados no esquema da herança, processados por tentativa de fraude, deveriam estar neutralizados, mas a ganância é um motor poderoso, e eles encontraram uma brecha terrível para atacar. Usando um advogado sem escrúpulos chamado Leandro Campos, conhecido por aceitar casos sujos em troca de porcentagens altas, eles entraram com um pedido de guarda de Isabela. A alegação era cruel e calculada. Camila era uma mãe instável emocionalmente, com histórico recente de internação hospitalar, vivendo de heranças disputadas judicialmente, sob influência de um homem rico de intenções duvidosas. A criança, argumentavam, estaria em risco. Quando a notificação chegou, Camila sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela estava na cozinha preparando o lanche de Isabela quando o oficial de justiça bateu à porta. Ao ler o documento, suas pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar na mesa. Perder a filha. A possibilidade era mais aterrorizante que qualquer outra ameaça que já havia enfrentado. Isabela era tudo. O motivo pelo qual ela acordava de madrugada para limpar casas, o motivo pelo qual aguentava humilhações, o motivo pelo qual continuava lutando quando tudo parecia impossível. Eduardo chegou meia hora depois, chamado às pressas. Encontrou Camila sentada no chão da cozinha, a notificação amassada nas mãos, lágrimas silenciosas escorrendo. Eles vão tirar minha filha de mim, ela sussurrou, a voz quebrada. Vão usar tudo que eu passei contra mim. Vão dizer que não sou capaz, que não tenho estrutura aqui. Não vão, Eduardo interrompeu, ajoelhando-se ao lado dela, segurando seu rosto com as 2 mãos. Eu prometo que não vão. Nós vamos lutar, Camila, e vamos vencer. Mas no fundo, ambos sabiam que essa seria a batalha mais difícil. Porque o sistema judicial brasileiro, apesar de suas boas intenções, às vezes vê vulnerabilidade como incapacidade. Uma mãe solo, sem grandes recursos, com histórico de crise de saúde, poderia ser vista como frágil demais para cuidar da filha, mesmo que essa fragilidade tivesse sido causada exatamente por estar lutando sozinha, para protegê-la. Fernanda, quando chamada, foi direta. É um processo sujo, mal intencionado, mas tecnicamente possível. Eles vão tentar construir uma narrativa de instabilidade. Vão chamar testemunhas fabricadas, talvez até vizinhos que eles possam ter comprado. Precisamos construir uma defesa sólida, mostrando não só que Camila é uma mãe exemplar, mas que Isabela está em um ambiente estável e seguro. Foi então que Eduardo tomou a decisão que mudaria tudo. Naquela noite, depois que Isabela dormiu, ele pediu para falar com Camila a sós. Eles se sentaram na pequena varanda da casa, o barulho distante da cidade ao redor, o
Céu de São Paulo com suas poucas estrelas visíveis entre a poluição luminosa. Camila, Eduardo começou, e ela percebeu que ele estava nervoso, algo raro naquele homem sempre tão controlado. Nos últimos meses, você e a Isabela mudaram minha vida de um jeito que eu nunca pensei ser possível. Eu passei décadas construindo uma empresa, acumulando dinheiro, conquistando sucesso, mas voltava todas as noites para um apartamento vazio e me sentia oco. Com vocês, eu me sinto completo. Camila sentiu o coração acelerar, mas não disse nada, apenas esperou. Eu me apaixonei por você, Eduardo continuou, a voz firme, apesar do nervosismo. Me apaixonei pela sua força, pela sua dignidade, pelo jeito como você luta pela Isabela todos os dias. E me apaixonei por aquela menininha que entrou numa adega pedindo água e mudou minha vida para sempre. Ele segurou as mãos dela que tremiam. Casa comigo, Camila. Não por causa do processo, não para facilitar a defesa, embora isso também seja verdade, mas porque eu quero construir uma família com você. Quero acordar todos os dias ao seu lado. Quero ver a Isabela crescer, quero que vocês duas sejam minha família de verdade. Se você estivesse no lugar de Camila, aceitaria o pedido de Eduardo ou teria medo de que as pessoas pensassem que você era interesseira? Nos conte nos comentários. Camila sentiu as lágrimas escorrerem. Medo e esperança travavam uma batalha feroz em seu peito. Eduardo, você tem certeza? Porque o mundo vai dizer que sou interesseira, que me aproveitei de você, que quero seu dinheiro. Vão dizer que sou uma oportunista que se jogou nos braços do primeiro homem rico que apareceu. Deixa o mundo dizer o que quiser, Eduardo respondeu com uma firmeza que não deixava dúvidas. Eu sei a verdade. E a verdade é que, pela primeira vez na minha vida, não estou tomando uma decisão pensando em negócios ou conveniência. Estou tomando uma decisão por amor. E se o mundo não entende isso, o problema é do mundo, não nosso. Camila olhou fundo nos olhos dele e viu sinceridade pura. Viu um homem que havia aprendido, através de uma criança vendendo balas no trânsito, que o valor da vida não se mede em dinheiro, mas em conexões humanas verdadeiras. Sim, ela sussurrou. Eu aceito. O beijo que se seguiu foi suave, carregado de promessas e de um futuro que ambos, apenas meses atrás, jamais imaginariam possível. No dia seguinte, Fernanda apresentou uma petição que mudou completamente o curso do processo de guarda. Camila e Eduardo haviam se unido oficialmente. A menina que Roberto e Silvana alegavam estar em risco agora fazia parte de uma família estruturada, com pai e mãe presentes, recursos abundantes, estabilidade emocional e financeira. Mais do que isso, Fernanda trouxe à tona todas as evidências das tentativas anteriores de golpe, os processos criminais em andamento contra Roberto e Silvana, seus históricos duvidosos. Ela mostrou que o pedido de guarda não tinha nada a ver com o bem-estar de Isabela e tudo a ver com vingança e tentativa desesperada de ainda conseguir algum acesso à herança através da criança. O dia da audiência foi marcado para dali a 3 semanas, e enquanto se preparavam para a batalha judicial que definiria o destino da família, Eduardo, Camila e Isabela começaram a se tornar de fato uma família, não apenas no papel, mas no coração, nas pequenas rotinas, nos jantares à mesa, nas histórias antes de dormir, nos sonhos compartilhados. Eduardo começou a passar mais tempo na casa da Vila Madalena do que em seu apartamento de cobertura. Ele, que sempre almoçara em restaurantes, caros ou em sua sala executiva, agora se deliciava com os pratos simples que Camila preparava. Arroz com feijão, um bife bem temperado, uma salada fresca. Havia algo de profundamente reconfortante naqueles sabores caseiros, naquela mesa de fórmica, naquelas conversas sem protocolo. Isabela florescia naquele novo ambiente familiar. Ela, que antes carregava nos ombros pequenos o peso de ajudar a mãe, agora podia ser simplesmente criança. Ria mais, brincava mais, sonhava mais. Às vezes, Eduardo a pegava dançando sozinha na sala, ou cantarolando enquanto desenhava, e seu coração se enchia de uma alegria que nunca conhecera. Camila, por sua vez,
Estava redescobrindo quem era além de ser apenas uma mãe solo, lutando pela sobrevivência. Com a saúde recuperada, a herança protegida e alguém com quem dividir as responsabilidades, ela começou a ter tempo para si mesma. Voltou a ler, um prazer que havia abandonado por falta de tempo e energia. Descobriu que gostava de cozinhar não por necessidade, mas por prazer, experimentando receitas novas nos fins de semana. Isabela, com a sabedoria simples das crianças, resumiu tudo numa tarde, quando desenhava sentada no chão da sala. Ela olhou para Eduardo e Camila de mãos dadas no sofá e disse com um sorriso imenso: "Agora a gente é família de verdade, né? Não é mais só eu e a mamãe, tem você também, pai." Foi a primeira vez que ela o chamou de pai. E Eduardo, aquele homem que controlava milhões, que comandava centenas de funcionários, que negociava com governadores e prefeitos sem tremer, sentiu os olhos marejarem. "Sim, pequena", ele respondeu, a voz embargada. "Agora somos uma família de verdade." E aquela criança que meses atrás vendia balas descalça no trânsito, enquanto a mãe desmaiava sozinha em casa, agora tinha um pai, uma casa segura, um futuro possível. Mas a história ainda não havia terminado. A batalha final ainda estava por vir, e seria na sala de audiências que o destino de todos seria decidido de uma vez por todas. O dia da audiência amanheceu cinzento em São Paulo, com aquelas nuvens pesadas que ameaçam chuva, mas nunca se decidem a cair. Camila mal dormira na noite anterior, revirando-se na cama, imaginando todos os cenários possíveis. Eduardo ficou ao seu lado a noite toda, segurando sua mão, lembrando-a de que não estava mais sozinha naquela luta. Isabela, que apesar de ter apenas 5 anos, entendia que algo importante estava acontecendo. Abraçou a mãe na hora do café da manhã e disse: "Mamãe, não fica triste. Ninguém vai me separar de você, eu não deixo." A inocência e a certeza na voz da menina quase quebraram Camila por completo, mas ela se manteve forte. Tinha que se manter forte. Às 9 da manhã eles chegaram ao Fórum Central. O prédio imponente, com suas colunas e escadarias, intimidava. Fernanda os esperava na entrada, elegante como sempre, pasta de couro na mão e uma expressão de confiança controlada. "Tudo pronto", ela disse a Eduardo e Camila. "Tenho todos os documentos, todas as testemunhas, todas as evidências." Roberto e Silvana cavaram a própria cova com esse processo. Agora só precisamos mostrar isso ao juiz. Na sala de audiências, o ambiente era tenso. De um lado, Eduardo, Camila e Fernanda. Do outro, Roberto e Silvana, acompanhados de seu advogado Leandro Campos, um homem de terno barato e gravata chamativa, conhecido nos corredores do fórum por aceitar causas perdidas em troca de pagamentos adiantados. O juiz, Dr. Henrique Monteiro, um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos e olhar cansado de quem já viu de tudo em décadas de magistratura, entrou e todos se levantaram. Ele sentou-se, ajustou os óculos e abriu o processo. Processo número 2345/2025. Ele leu em voz monótona. Pedido de guarda da menor Isabela Santos, atualmente sob guarda materna de Camila Santos. Autores do pedido: Roberto Mendes e Silvana Costa, alegando parentesco e preocupação com o bem-estar da criança. Que comece a audiência. Leandro Campos foi o primeiro a falar, levantando-se com um dramático excesso. Excelência, meus clientes, movidos pelo amor familiar e preocupação genuína, vêm a este tribunal pedir a guarda de sua sobrinha distante, atualmente em situação de vulnerabilidade. A mãe, Camila Santos, apresenta histórico de internação hospitalar recente por problemas de saúde mental. Fernanda se levantou imediatamente. Excelência, intervenho para correção. A senhora Camila foi internada por crise de hipotensão e exaustão, não por questões psiquiátricas. É uma distorção grave dos fatos. O juiz acenou para que ela se sentasse. Anotado. Continue, Dr. Leandro. Além disso, Leandro prosseguiu, a mãe está sob influência de um homem rico, o Sr. Eduardo Almeida, que apareceu do nada em suas vidas e rapidamente estabeleceu uma relação de dependência. Há indícios claros de manipulação, de aproveitamento de uma mulher vulnerável,
de interesse financeiro em heranças recentes. A criança está exposta a um ambiente instável e moralmente questionável. Camila sentiu a mão de Eduardo apertar a dela por debaixo da mesa. Respirou fundo, tentando controlar a raiva e a dor daquelas acusações. Foi então a vez de Fernanda. Ela se levantou com a calma de quem sabe que tem todas as cartas vencedoras na mão. Excelência, o que acabamos de ouvir é uma narrativa construída com mentiras, distorções e má-fé processual. Vou demonstrar ponto por ponto a verdade dos fatos. Ela abriu sua pasta e começou a distribuir documentos. Primeiro, a internação da senhora Camila. Aqui estão os laudos médicos completos. Ela sofreu uma crise de hipotensão severa causada por estresse extremo. E sabe qual era a fonte desse estresse? Justamente os autores deste pedido, Roberto Mendes e Silvana Costa, que durante meses assediaram, ameaçaram e tentaram coagir a senhora Camila a assinar documentos fraudulentos para roubar sua herança. Ela pausou, deixando a informação afundar, então continuou. Aqui estão as provas, gravações de mensagens ameaçadoras, testemunhos de vizinhos sobre invasões na residência da senhora Camila, registros de boletins de ocorrência. Mais grave ainda, processos criminais em andamento contra ambos por tentativa de estelionato e coação. Roberto Mendes tem 2 condenações anteriores por falsificação de documentos. Silvana Costa está sendo investigada por participação em quadrilha especializada em golpes contra herdeiros vulneráveis. Roberto e Silvana começaram a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras. Leandro Campos tentou intervir, mas Fernanda não deu espaço. Quanto à suposta manipulação do Sr. Eduardo Almeida, ele conheceu a senhora Camila quando sua filha, Isabela, com apenas 5 anos, vendia balas no trânsito sob sol escaldante porque a mãe estava em casa, doente e sem recursos, atacada justamente pelos autores deste processo. O Sr. Eduardo agiu como qualquer ser humano decente agiria. Ofereceu ajuda, pagou o hospital, contratou advogados para proteger a família de golpistas e sim se apaixonou pela coragem e dignidade da senhora Camila. Fernanda então jogou sua cartada final. Excelência, este pedido de guarda não tem nada a ver com o bem-estar da criança. É uma tentativa desesperada e vingativa de pessoas que foram impedidas de roubar uma herança e agora querem usar a criança como ferramenta de chantagem. A menor Isabela, que os autores alegam estar preocupados, foi encontrada por testemunhas vendendo balas no trânsito aos 5 anos de idade. E onde estavam Roberto e Silvana nesse momento? Não. Ajudando, mas pressionando a mãe doente para assinar papéis fraudulentos. O silêncio na sala era absoluto. Até o juiz, acostumado a todo tipo de caso, parecia impressionado com a reviravolta. Tenho aqui, Fernanda continuou, laudos psicológicos da menor Isabela, realizados por 3 profissionais independentes. Todos atestam que ela é uma criança saudável, feliz, bem cuidada e extremamente ligada à mãe. Tenho também a avaliação social da residência atual da família, mostrando o ambiente adequado, seguro e estruturado. E tenho depoimentos de professores da escola particular que Isabela agora frequenta, todos elogiando seu desenvolvimento, sua alegria e a presença constante dos pais nas atividades escolares. Ela pausou olhando diretamente para Roberto e Silvana. Este processo é uma farsa, Excelência. E peço não apenas que seja negado, mas que sejam tomadas medidas contra os autores por má-fé processual e uso indevido do judiciário. O juiz Henrique Monteiro tirou os óculos e os limpou lentamente, um hábito que tinha quando precisava processar informações complexas. Depois, olhou para Leandro Campos. Doutor Leandro, seu cliente gostaria de se manifestar? Leandro, visivelmente abalado pelas revelações, gaguejou. Excelência, meus clientes, nós não tínhamos conhecimento completo de... Não tinha conhecimento? O juiz o interrompeu, a voz agora dura. Doutor, é sua obrigação conhecer os fatos antes de entrar com uma ação, especialmente uma que envolve uma criança. Este tribunal não é palco para vinganças pessoais ou tentativas de extorsão. Ele então se virou para Roberto e Silvana. Senhores autores, levantam-se.
Ambos se levantaram claramente nervosos. Vocês vieram a este tribunal alegando preocupação com uma criança que, pelos documentos apresentados, vocês ignoraram completamente durante sua vida inteira, exceto quando viram oportunidade de ganho financeiro através da mãe dela. Vocês causaram o adoecimento dessa mãe com pressão e ameaças, e agora têm a audácia de alegar que ela é incapaz de cuidar da filha. Isso não é apenas má-fé processual, é perversidade. O juiz pegou o martelo. Pedido de guarda negado. Mais do que isso, determino que seja aberta investigação formal por má-fé processual contra os autores e seu advogado. Determino também medida protetiva definitiva. Roberto Mendes e Silvana Costa estão proibidos de se aproximar de Camila Santos e sua filha Isabela a menos de 500 metros, sob pena de prisão imediata. Oficie-se ao Ministério Público sobre os crimes mencionados pela defesa. Audiência encerrada. A batida do martelo ecoou pela sala como um trovão libertador. Camila desmoronou em lágrimas, desta vez de alívio puro. Eduardo a abraçou, sentindo o próprio peito apertar de emoção. Isabela, que havia ficado esperando em uma sala separada com uma assistente social, foi trazida de volta e correu para os braços da mãe. "Ganhamos, mamãe?" ela perguntou, os olhinhos grandes e esperançosos. "Ganhamos, meu amor", Camila respondeu entre lágrimas e risos. "Ganhamos." Do outro lado da sala, Roberto e Silvana eram escoltados para fora, Leandro Campos tentando se desvencilhar do caso o mais rápido possível. A ganância que os motivara agora se transformava em medo das consequências legais que enfrentariam. Nos meses que se seguiram, assim e mais, a vida da família se transformou completamente. Eduardo e Camila oficializaram o casamento numa cerimônia simples, apenas com amigos próximos, e, claro, com Isabela como daminha, orgulhosa em seu vestidinho branco. Eles se mudaram para uma casa maior, mas não ostensiva. Eduardo aprendera que luxo não se media em metros quadrados ou móveis de grife, mas em risos ao redor da mesa, em abraços antes de dormir, em histórias compartilhadas. Camila, com a herança finalmente protegida e administrada de forma inteligente por Fernanda, realizou seu sonho. Criou um projeto social para apoiar mães solo trabalhadoras. Chamou-o de Projeto Isabela, em homenagem à filha que lhe ensinara o verdadeiro significado de coragem. O projeto oferecia assessoria jurídica gratuita para diaristas e trabalhadoras domésticas, ajudando-as a conhecer seus direitos, negociar melhores condições, proteger-se de explorações. Em 6 meses, já havia ajudado mais de 200 mulheres. Eduardo, transformado por tudo que vivera, mudou completamente a gestão de sua empresa. Criou programas de capacitação para filhos de funcionários, investiu em creches e escolas em comunidades carentes, estabeleceu padrões rígidos de condições de trabalho em todas as obras. Seus lucros diminuíram um pouco, mas sua paz de espírito aumentou imensamente. "Sabe", ele disse a Camila numa noite, enquanto observavam Isabela brincar no jardim, "eu passei 50 anos acumulando dinheiro e poder, achando que era sucesso, mas só descobri o que é realmente vencer quando uma menina de 5 anos pediu um copo de água e eu decidi não virar o rosto." Camila se aninhou em seus braços. "Ela salvou você tanto quanto você salvou a gente." "Ela nos salvou a todos", Eduardo corrigiu. Isabela, agora com 6 anos, frequentava uma excelente escola e se destacava em desenho. Seus professores diziam que ela tinha um talento especial para a arte, uma capacidade de expressar emoções profundas através de cores e formas. Quando perguntavam de onde vinha essa sensibilidade, ela simplesmente dizia: "Aprendi quando vendia balas no trânsito, aprendi a ver as pessoas de verdade." Num sábado de sol, quase 1 ano depois daquele dia fatídico na adega, Eduardo, Camila e Isabela voltaram ao local onde tudo começou. A adega estava lá, ainda elegante, ainda climatizada, ainda servindo vinhos caros. Mas Marcos, o funcionário arrogante, não estava mais. Havia sido demitido semanas depois do incidente, substituído por uma equipe treinada para tratar todos os clientes com igual respeito, independente de aparência ou origem.
Eduardo comprou uma garrafa de vinho, não das mais caras, mas uma que gostava. Ao sair, viu uma criança na rua, um menino de uns 7 anos vendendo chicletes. Sem hesitar, chamou o menino, comprou todos os chicletes que ele tinha e perguntou sobre sua história. 2 semanas depois, aquele menino e sua mãe também estavam recebendo ajuda do Projeto Isabela. Não era caridade, era humanidade. Era a corrente de bem que Isabela iniciara sem saber, apenas por ter tido a coragem de pedir um copo de água. Os anos se passaram. Isabela cresceu, tornou-se uma adolescente brilhante e depois uma jovem adulta talentosa. Formou-se em Serviço Social, escolha que não surpreendeu ninguém. Sua tese de conclusão de curso foi sobre o impacto de redes de apoio na quebra de ciclos de pobreza, inspirada na própria história. Na formatura, quando subiu ao palco para receber o diploma, Isabela olhou para a plateia e viu seus pais, Eduardo e Camila, de mãos dadas, olhos marejados de orgulho. Naquele momento, ela se lembrou daquela tarde de calor insuportável, quando tinha apenas 5 anos, descalça no trânsito, vendendo balas para ajudar a mãe doente. Lembrou-se do funcionário que a humilhou, do empresário que a defendeu, do hospital onde reencontrou a mãe das batalhas que enfrentaram juntos. E percebeu que sua história não era sobre ser salva, era sobre o poder transformador de uma única escolha, a escolha de ver o outro, de estender a mão, de não virar o rosto. Naquela noite, na festa de formatura, Eduardo fez um brinde. A Isabela, que com 5 anos de idade e um saquinho de balas na mão, me ensinou mais sobre vida, amor e propósito do que 50 anos de negócios jamais ensinaram. Que sua geração seja melhor que a minha, que olhe mais para as pessoas e menos para os lucros, que entenda que riqueza verdadeira se mede em vidas transformadas, não em dígitos, em contas bancárias. Camila, agora uma mulher madura, segura e realizada, completou. E que nunca esqueçamos que às vezes tudo que uma pessoa precisa é de um copo de água oferecido com dignidade, não com arrogância. Pequenos gestos podem mudar destinos inteiros. Isabela abraçou seus pais, aquele abraço apertado que só famílias verdadeiras sabem dar. E ali, naquele momento de celebração, 3 vidas que o destino uniu de forma improvável, celebravam não apenas uma formatura, mas uma jornada de transformação que começara na tarde mais quente, do verão entre buzinas e asfalto derretido, com uma menininha descalça, que teve coragem de pedir ajuda. Porque no final, esta não foi uma história sobre um milionário que salvou uma criança pobre. Foi uma história sobre como uma criança corajosa salvou um homem que tinha tudo, menos propósito. Foi sobre como uma mãe lutadora ensinou a um empresário o verdadeiro significado de riqueza. Foi sobre como o amor pode nascer nos lugares mais improváveis e florescer de formas que transformam não apenas vidas individuais, mas o tecido da sociedade ao redor. E enquanto São Paulo continuava sua rotina frenética, do lado de fora com seu trânsito, seu calor, suas desigualdades, dentro daquela festa havia a prova viva de que mudança é possível, de que humanidade ainda existe, de que um único gesto de bondade pode desencadear uma cascata de transformações que ecoam através de gerações. Roberto e Silvana, aqueles que tentaram destruir tudo por ganância, acabaram cumprindo penas por fraude e foram esquecidos pela família. Gustavo Ferreira, o sócio traidor, perdeu tudo o que construíra e amargava o fracasso de seus próprios esquemas. Os vilões da história receberam suas justiças, não por vingança, mas pelas consequências naturais de suas próprias escolhas. E a adega onde tudo começou tornou-se parte de um roteiro turístico emocional que Isabela criara anos depois. Lugares em São Paulo onde histórias reais de transformação aconteceram. Ela levava grupos de estudantes de serviço social para conhecer esses espaços. Contava as histórias, inspirava novas gerações a verem além das aparências, a agirem além da indiferença. Naquela noite de formatura, depois que todos foram embora e a família voltou para casa, Isabela pegou seu diário antigo, aquele que ganhara da mãe anos atrás. Folheou as páginas até encontrar o primeiro desenho que fizera após a internação da mãe.
Uma menina pequena, um homem de terno e uma mamãe em uma cama de hospital, todos de mãos dadas. Embaixo do desenho, com a caligrafia trêmula de uma criança de 5 anos aprendendo a escrever, ela havia anotado: "O dia que ganhei um pai e mamãe ficou boa para sempre." E realmente foi. Camila nunca mais teve crises de pressão. Eduardo nunca mais se sentiu vazio. Isabela nunca mais precisou vender balas no trânsito. Mas nenhum deles jamais esqueceu de onde vieram, das batalhas que enfrentaram, das lágrimas que derramaram e da força que descobriram quando decidiram, juntos, que mereciam mais. Porque às vezes, no meio do calor insuportável, do trânsito caótico, da indiferença generalizada, tudo que uma vida precisa para mudar completamente é que alguém pare, olhe de verdade e diga: "Você não está sozinho, eu vejo você e vou ajudar." E foi exatamente isso que Eduardo fez naquela tarde na adega. E foi exatamente isso que transformou 3 vidas para sempre. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Camila, Eduardo e Isabela tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de luta, amor e transformação, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi quando Eduardo defendeu Isabela na adega? Quando Camila encontrou forças para lutar pela filha? Ou quando a família venceu juntos na audiência? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Histórias que nos lembram que pequenos gestos podem mudar destinos inteiros. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai emocionar, inspirar e fazer você acreditar que a bondade ainda existe no mundo.